gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, né, bem-vindos ao meu canal, quem é novo por aqui. Cauã, do nada. Porque agora, né, que ele nasceu, é difícil eu conseguir gravar um vídeo. Tá, ele tá mamando, vem aqui, bora continuar. Oi, gente, tudo bem, né? Como eu disse, bem-vindos às pessoas que são novas aqui. E quem já assistiu alguns dos meus outros 2 vídeos, né, que eu já postei... Meu filho, tá difícil, né? E pra quem já assistiu os meus outros 2 vídeos, deve estar tipo assim, meu Deus, é outra pessoa. Porque... Cara, que é isso, pelo amor de Deus? Porque eu, né, apareço aqui do nada com o cabelo totalmente diferente, né? Com uma mudança muito radical, por sinal. E com 2 piercings que eu não tinha, né? Que é esse e esse aqui. Mas o assunto desse vídeo não tem nada a ver com isso, né? Eu tô querendo vir mesmo pra falar sobre o meu relato de parto, porque desde quando o Cauã nasceu, eu ainda não contei pra ninguém, praticamente, como que foi meu parto, o que aconteceu, enfim. São poucas as pessoas que sabem. E assim, muitas pessoas perguntaram e eu falei, vou gravar um vídeo pro meu canal. Por quê? É muito chato, né, a gente ter que ficar falando para várias pessoas diferentes, e também eu acho que as pessoas aqui do YouTube têm direito de saber, né, ainda mais quem já estava acompanhando os outros vídeos que eu gravei sobre a minha maternidade. Enfim, gente, eu vou contar pra vocês como que foi meu relato de parto, espero que vocês gostem. Então, gente, primeiro de tudo, né, eu vou contar desde o início, claro. No dia 20 de julho, eu tinha decidido que eu ia pra casa da minha mãe, do nada. Eu falei, vou dormir na casa da minha mãe. Porque no dia 21, que seria numa terça-feira, eu tinha consulta do pré-natal. E como eu tava fazendo pré-natal no posto perto da casa da minha mãe, então eu preferi já dormir lá, né? Então eu falei pro Cauê, né, que eu ia dormir lá e tudo mais, e ele falou, não, tranquilo. Nesse dia ele até decidiu que ia dormir na casa do amigo dele, né, já que eu iria dormir na minha mãe, pra ele não ficar sozinho em casa. Então eu peguei, arrumei minhas coisas, peguei só as minhas coisas do pré-natal mesmo, né, porque eu tinha que levar pro posto, e levei só, tipo, o básico do básico, minhas coisas de higiene e tudo mais, e eu fui pra minha mãe super plena. Enfim, gente, fiquei lá na minha mãe de meio-dia, eu acho, até ir chegando de noite. Quando foi chegando no finalzinho do dia, quando eram umas 8 horas da noite por aí, eu jantei, né? E beleza, a minha mãe falou, vai tomar um banho pra você deitar, pra você descansar um pouco, porque a barriga pesa. Enfim, eu fui tomar um banho. Eu fui tomar um banho. Depois que eu terminei de tomar banho, gente, eu fui lá fora estender a toalha. Na hora que eu fui estender a toalha, gente, eu coloquei a toalha assim no varal, pronto, do nada começou a jorrar água pela minha perna. E tipo, mano, eu fiquei... Eu pensei, não é possível que minha bolsa tá estourando agora. Porque nesse mesmo dia, de manhã, eu e o Cauê, a gente tinha ido na casa da avó dele, né? E a avó dele tinha falado pra gente que quando acontecesse isso era pra gente ligar pra ela, porque ela ia pro hospital conosco e tudo mais. E enfim, e aí justo nesse dia que a gente foi lá de manhã, de noite aconteceu isso, né? Minha bolsa estourou e tipo, saiu tanto líquido, gente. Sério, saiu muito mais do que eu imaginei. Pra quem nunca viu a cena disso acontecendo, sério, a pessoa chega a se assusta na hora que acontece. Enfim, a bolsa estourou e começou a sair muito líquido e eu, tipo, me desesperei, né? Aí na hora, as minhas irmãs pequenas, né, estavam lá perto, elas olharam assim e ficaram sem reação também, né? Só elas estavam do meu lado. E eu cheguei assim na minha mãe já, eu tava de pijama, com minha perna toda molhada, com, tipo, eu toda assim assustada, meu coração começou a ficar acelerado e eu só olhei assim pra ela e falei, mãe, olha o que aconteceu. E minha mãe ficou sem reação, minha mãe, tipo, o quê? Minha mãe não entendeu? Aí, tipo, eu falei, mãe, a bolsa estourou. Na hora que minha mãe olhou assim, ela viu que era a bolsa, nossa, entrou em desespero também. Aí minha mãe, meu Deus, bora pro hospital. Aí pronto, já chamou meu pai, e aí meus irmãos tudinho ficaram desesperados, meus irmãos pequenos, né, que estavam lá. E todo mundo ficou, tipo, mano de Deus, é hoje que vai nascer. E tipo assim, o Cauê, né, ele não ia, né, se encontrar comigo nesse dia, ele ia pra casa do amigo dele. E nesse horário que a bolsa estourou, era umas 9 horas da noite, ele tinha acabado de sair do trabalho. E por sorte ele estava de carona, né? Então eu peguei e falei, vou ligar pra ele. Eu já cheguei, liguei pro Cauê e falei, amor, minha bolsa estourou. Ele falou, mentira, você tá me zoando? Eu falei, não, tô falando sério. Porque ele achou que eu tava zoando ele, né? Porque ninguém imaginou que seria naquele dia.
Enfim, eu falei, vem logo aqui pra minha mãe, tá saindo muito, muito líquido. Eu liguei pra avó dele e a avó dele disse que tinha acabado de viajar, então, tipo, a avó dele só ia voltar no final dessa semana. Porque, pra quem não sabe, eu não sei se eu falei isso no vídeo anterior, mas eu acho que eu não falei, o Cauã, ele estava pélvico. Então, o meu parto não tinha chance de ser normal. Pelo menos foi o que os médicos tinham falado pra mim nas últimas 2 ecografias que eu tinha feito. Eles falaram, o seu bebê vai ter que ser cesárea porque ele não vai conseguir nascer no parto normal, ele tá sentado. E ele era bem gordinho e não tinha como real. Enfim, e aí, né, a cesárea já estava marcada pro dia... Isso era dia 20, isso que aconteceu numa segunda-feira. A cesárea estava marcada pro dia 25, 24... Enfim, era pro final dessa semana, né, porque aí já ia passar do limite dele ficar lá, mais ou menos. Eu não entendi muito bem. E aí a gente tava botando fé que ia ser nesse dia, porque eu pensei, bom, como ele tá sentado, provavelmente a bolsa nem estoure. Porque eu pensei que não tinha como, eu pensei, ele não tava botando a força, a cabecinha dele lá, então não vai estourar tão cedo. Mas eu estava muito enganada, né? Enfim, a avó do Cauê não tinha como ir com a gente. E aí eu liguei pra ele, o Cauê simplesmente, como ele estava de carona, né? Ele falou, não, fica aí que eu vou passar aí e a gente vai pro hospital. Eu falei, tá bom. Aí, gente, eu do jeito que eu tava, né, de pijama, eu tava só de short, de pijama mesmo. Blusa de pijama, aqueles pijaminhas normais. E continuei lá, esperando ele. Assim que ele chegou, eu já entrei no carro, a gente foi direto pro hospital. Gente, o caminho inteiro foi molhando o carro de líquido. Mano, saiu muito líquido, sério. Depois a gente foi pro hospital. Quando a gente chegou no hospital, gente, todo canto que eu andava ficava muito molhado, real. Tipo, já tinham me falado que quando a bolsa estoura é desse jeito, mas eu pensei, não é possível que seja exatamente assim, com muito líquido. E, gente, sai tanto. Vocês não têm noção, cara, não tem. E aí, beleza. Fiquei lá, passou, chegou a hora de fazer a triagem. Eu cheguei lá na triagem, a mulher falou, o que que você tem? Eu falei, moça, minha bolsa estourou. E assim, eu fui pro hospital público, né? Então, tipo assim, quem já passou por isso sabe que o hospital público é a maior coisa. E aí eu entrei, tive que entrar sozinha, ainda mais por conta da pandemia, né? Não tinha como a gente ficar com ninguém acompanhando lá dentro, né? E como eles me avaliaram lá, fizeram uma ecografia em mim e viram que o bebê realmente ainda tava pélvico, eles falaram, não tem chance de ser normal, vai ter que ser cesárea mesmo. Então você já começa a se preparar pra você ser internada. Eu falei, tá bom então. Aí eu só chamei o Cauê me ajudou a tirar os meus piercings, né? Porque, pra quem viu nos vídeos anteriores, eu tinha um piercing aqui na sobrancelha, tinha piercing no nariz e eu tinha muitos piercings na orelha. Então ele teve que me ajudar, né? Tirou todos os piercings e tal. Depois eu já coloquei aqueles roupão, né, de hospital público, pra quem conhece. Aqueles roupão azul, que são muito estranhos, por sinal, mas são confortáveis até. Coloquei e tal e fui me preparar pra internar. Quando eu cheguei lá, antes de eu poder deitar pra ficar no centro obstétrico, né, eu precisei primeiro passar por vários exames. Eu fiquei lá num lugarzinho que eu não sei o nome, que o doutor tava lá escutando o coraçãozinho do bebê, ele tava lá pegando a frequência e tudo mais, enfim. Gente, eu passei por algumas salas antes, só que eu não me lembro muito bem. E aí depois eu fui pro centro obstétrico, que é na parte que as mulheres que estavam tendo parto normal estavam também, né? Então assim, lá onde eu fiquei, eu tava praticamente vendo todas as outras mulheres tendo parto normal. Nesse dia que eu fui, nesse dia não, né? Nessa noite que eu fui, não tinha muita gente lá na hora tendo bebê, não. Eu fiquei assim, deitada, né, numa maca lá perto. E tipo assim, nessa maca que eu tava lá só com um cobertorzinho, né? Porque no hospital público é assim, a gente só fica lá com uma mantinha lá do hospital mesmo. Nem é manta, nem cobertor. É só um pedacinho de pano básico que eles colocam em você pra você não passar frio. E aí eu tava lá, de boa, né? Entre aspas, porque eu tava perdendo muito, muito líquido e toda hora vinha alguém me perguntar, você tá sentindo dor? E eu falava, não tô, porque eu realmente não tava sentindo dor nenhuma, gente. Mas eu tava perdendo muito líquido. A maca que eu tava estava totalmente encharcada, sabe? E tipo assim, depois eu fiquei, isso foi o quê? Eu fui internada 10 horas, 10 e meia, por aí. E eu toda hora preocupada, né? Porque eu queria que o Cauê acompanhasse, que ele assistisse o parto. E eu toda hora falando, pai, pode assistir o parto, né? E eles falaram que podia. Só que eu fiquei com muito medo deles não chamarem ele na hora. E, tipo, eu não sabia que horas iam fazer minha cesárea. Porque uma hora o médico falou assim, a gente vai fazer de qualquer jeito porque você já perdeu muito líquido. Então o bebê não pode mais ficar aí dentro, a gente vai fazer sua cesárea ainda agora à noite, mesmo você tendo comido. Porque não pode, né, gente? Tem que esperar, acho que é 8 horas depois que você come pra você poder fazer a cirurgia.
Mas o médico disse que ia fazer de qualquer jeito. Então, tudo bem, eu fui lá fora, falei, Cauê, rapidinho, falei, amor, continua aqui, porque eles vão fazer a cirurgia ainda agora. Ele falou, tá bom. Ele ficou lá esperando, ele tinha acabado de sair do trabalho, então ele não tinha comido, não tinha nem tomado um banho, tava, tipo, né, coitado. Enfim, aí depois, deixa eu ver, aí depois o outro médico, porque fica trocando de plantão, né, de noite, chegou e falou pra mim, não, a gente só vai fazer lá pras 4 horas da manhã. Que a gente tem que esperar dar pelo menos uma pausa depois que você comeu. Eu falei, não, então tá bom. Fui lá fora, avisei pro Cauê. Eu falei, amor, vamos fazer lá pras 4 horas. Aí isso era o quê? Umas 2 da madrugada, por aí, 1 hora. Ele falou, então eu vou em casa rapidão comer, tomar um banho e eu volto. Eu falei, tá, não demora. Ele foi, veio aqui em casa, né? Eu acho que ele demorou o quê? Uns 30 minutos pra fazer isso e já voltou, porque ele tava com muito medo de perder o parto. Enfim, gente. Aí depois que já tava assim de madrugada, deu 3 horas, deu 4 horas, nada deles fazerem minha cesárea. E toda hora eu ficava indo no médico lá fazendo toque, né? Aquele toque do demônio. Pra quem já sentiu, sabe como é ruim. Aquele toque lá pra ver quantos centímetros de dilatação você tava. E aí, beleza. Toda hora fazendo toque em mim, né? Pra saber. Sendo que todos já sabiam que o meu parto seria cesárea. Eu era a única que era cesárea lá daquele local. E aí toda hora eles fazendo toque e tal, aí chegou um e falou bem assim pra mim, nossa, você tá com 3 centímetros de dilatação. E gente, nessa hora que ele falou isso, eu cheguei, assustei, eu pensei, tá, 3 centímetros que eu tô, e eu vou continuar dilatando, e o bebê tá pélvico, eu já fiquei com medo, né? Mas enfim, quando foi lá pras 4 horas da manhã, veio a contração, porque como eu já tava com 3 centímetros, eu comecei a sentir contração. E tinham me falado que quando o parto é cesárea, não é bom você sentir contração, né? Então, assim, vocês imaginam, né? Enfim, gente, o que aconteceu é que eu comecei a sentir muita contração, muita mesmo. Eu falei, vou tomar um banho pra relaxar. Aí eu fui lá no banheiro do centro obstétrico mesmo, fiquei deixando a água quente cair nas minhas costas, na minha barriga. Gente, não adiantava. Quem teve parto normal, filho, pra mim é uma guerreira, porque eu cheguei em 3 centímetros só e eu quase morri, porque é uma dor muito infeliz. Imagina a pessoa que chega em 10 pra poder ter o bebê, sério. Eu fico vendo assim, eu acho que eu não seria capaz de tanto que já foi sofrido 3. Gente, sério, doeu bastante. Nada parava a minha dor, gente. E eu comecei a olhar no relógio, tinha só um reloginho assim, né, lá na parede do local. E eu tava olhando no relógio, gente, e tipo, tava dando os minutos certinhos, sabe? Eu acho que era de 5 em 5 minutos, aí cada 5 minutos era tipo um minuto, nossa, todinho assim com a dor da contração. Gente, foi horrível, horrível mesmo. Eu simplesmente deitei naquela maca, não tinha mais o que fazer, eu andava, não adiantava, eu esticava minhas costas, não adiantava, gente, eu tava sofrendo real. Eu falei, mano, vou deitar aqui e pronto, vou chorar. Deitei naquela maca lá e chorei, e tudo que eu pensava era, meu Deus do céu, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Porque, mano, é muito ruim a dor, sério, é muito ruim mesmo. E olha que eu só cheguei a 3 centímetros. Ok, eu tava lá, a enfermeira chegou e falou bem assim, nossa, você tá realmente morrendo de dor, vou te dar um remédio na veia pra aliviar. Ela colocou, acho que foi Buscopan na minha veia, colocou aquele negócio assim em mim e eu fiquei tomando lá. Gente, eu simplesmente deitei na maca, eu tava chorando muito mesmo. Enfim, eu tava lá chorando, tomando remédio e nada adiantava. E eu fui e falei pra ela, tá, que horas que vão fazer a cirurgia? Porque eu não tava aguentando mais, gente. E ela falou bem assim, cesárea não faz de madrugada aqui no hospital, só se for emergência, só se você chegar a 6 centímetros de dilatação. Sua cesárea tá marcada pra 8 horas da manhã. E tipo assim, gente, tudo que eu pensava era no Cauê. Eu fiquei pensando, mano, coitado, né? Porque falaram 3 horários diferentes, se fosse por isso era mais fácil ele ter ido pra casa, dormido, voltado 6 horas, 7 horas pra vir assistir o parto, né? Mas ele passou a madrugada inteira lá no hospital, plantado, esperando, no banco lá fora. Enfim, gente, eu vou tentar resumir porque o vídeo já tá ficando muito longo. Eles falaram que tava marcado pra 8 horas, aí depois que a mulher chegou e falou isso, aí eu falei, vou dormir um pouco. Quem disse que eu consegui? Não consegui de jeito nenhum, a dor era muito forte, eu só ficava me contorcendo na cama com aquele remédio na veia e sofrendo com dor, e olhando pro relógio. Eu juro pra vocês, eu fiquei acordada até as 8 olhando pro relógio e esperando as horas passarem, porque a contração é tão forte que você não consegue dormir. Bem que eu queria, né, ter cochilado, porque eu pensei, meu último dia assim pra cochilar, porque depois que o bebê nascer eu vou me dedicar pra ele. Mas enfim, gente, deu 8 horas da manhã,
Tudo que eu lembro foi que a mulher chegou lá em mim e falou, vamos, a sala da cirurgia já tá pronta. Ela só pegou assim, foi me ajudando a levar o remédio. Gente, eu tava, juro, tremendo, mano, chorando, real, de dor e de ansiedade também, desesperada. Aí a gente foi lá pra sala, ela falou, você tem acompanhante? Eu falei, tenho. E ela falou, pediu o nome, ela foi lá chamar o Cauê lá fora. E aí a gente... eu fui pra sala de cirurgia e eu ainda tava sentindo muita contração. Quando foi na hora da cirurgia, eu não sei quantos centímetros eu tava. Eu sei que eu acho que era mais de 3, porque a contração já tava pior. E eles foram me dar aquela anestesia, eu acho que é hack o nome, né? Que dá bem aqui na nossa coluna, no finalzinho. E na hora que eles foram me dar a cirurgia, a anestesia foi horrível. Porque, tipo, a contração faz a gente ficar assim, tipo, pra trás, sabe? E a cirurgia, a gente tem, pra fazer a cirurgia e tomar anestesia, a gente tem que fazer assim, pra frente. Então, meio que a anestesia não tava pegando, porque eu não tava conseguindo fazer esse movimento. E aí, foi muito desesperador, né? Porque na hora que eu fui tomar essa anestesia, eu não tava conseguindo por conta da dor, eu não tava conseguindo fazer a posição certinha que eles me pediram, então eu já fiquei com muito medo, né? Porque dizem que essa anestesia, quando você não fica na posição certa, ela pode te deixar com algum problema, né, depois e tal, pode te deixar paraplégica, eu acho, não sei, dizem. E aí eu fiquei com bastante medo, né, porque não era culpa minha, né, se eu tava sentindo contração. Enfim, gente, o que aconteceu foi que a equipe médica, né, que fez a minha cirurgia foi uma equipe muito maravilhosa, sério. Eles me acalmaram bastante, tinha acho que 2 doulas lá que estavam me ajudando muito, elas ficaram conversando comigo durante o momento da anestesia, porque, gente, real, eu não ia conseguir. Eu tava muito desesperada, muito, muito mesmo. E aí, elas me acalmaram e tudo mais, aí na hora chamaram o Cauê, né, o Cauê assistiu meu parto inteiro, ele pôde ficar do meu lado, ele ficou segurando a minha mão. E depois, na hora que o bebê tava quase nascendo, chamaram ele ficou lá na parte mesmo, né? Porque eu não conseguia ver nada, tinha uma coisa assim me tampando, né? Eu tava anestesiada, eu tava acordada, tá? Pra quem tem essa dúvida, a gente fica acordada na hora da cirurgia. Aí depois ele viu o bebê nascendo. O Cauã, ele teve um parto complicado, porque como eu perdi muito líquido, né? Como eu disse, ele já tava sem líquido lá dentro, então ele meio que ficou preso, a cabeça dele ficou presa, então tipo, tirou o corpo dele, porque ele tava pélvico, e a cabeça ficou presa. Então a cicatriz que era pra ser desse tamanho, ficou desse tamanho, porque teve que abrir o dobro dela pra poder tirar a cabecinha dele. Assim, eu pra ser sincera, né, eu não me importo, eu preferia 1000 vezes que meu filho nascesse bem, né, com saúde. Enfim, gente, Caio viu todo o parto, foi um parto complicado, na hora que ele nasceu, ele nem chorou, porque ele tava muito cansado, né, ele já tava lá dentro, ele já nasceu bem gordinho, então pra ele foi bem difícil, né, tá lá dentro já sem o líquido e tudo mais. E enfim, gente, aí depois ela só pegou assim, colocou ele perto do meu rosto, né, aí o Cauê pegou ele no colo também, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. E depois ela falou bem assim, vamos levar ele pro berçário, acho que é pro berçário, porque depois tem que fazer um monte de coisa com o bebê, né? E aí ela foi e levou o Cauê junto, e eu fiquei lá sozinha, né, que foi pra finalizar a cirurgia, pra fechar tudo certinho. E assim, gente, pra quem pergunta, dói? Não dói porque a gente tá anestesiada, né? O que dói é depois, né, depois do pós-operatório. Porque, assim, depois que passa o tempo da cirurgia, você já se sente muito estranho, porque você se sente que tá em 2 pedaços, você se sente solta, né? Parece que tudo aqui embaixo tá solto. E eu tô olhando pra baixo que o Cauã tá mamando. Enfim, gente. Depois eu fui, né, pro pós-operatório. Gente, é horrível. A cirurgia, ela te dá um sono tão grande, mas tão grande. Quando você vai pra lá, você, tipo, capota, parece que você fica em coma. Sério, eu acho que eu dormi por umas... Deixa eu ver, minha cirurgia foi de manhã, eu dormi até... Nossa, cara, eu dormi de 9 horas da manhã até 18 horas da noite, por aí, alguma coisa assim. E enquanto você tá dormindo, as enfermeiras que cuidam do bebê, sabe? E a gente dorme. Aí depois eu só lembro da enfermeira tendo me acordado e falado, seu filho precisa mamar e tal. E eu fui dar mamar pra ele pela primeira vez. E aí depois já me levaram lá pra maternidade e foi muito complicado, porque lá não tinha enfermeira pra cuidar dele, cuidar de mim, sabe? Eu tive que me virar real. E foi muito, muito complicado, gente, nesse dia. Vocês não têm noção. Nesse dia, assim,
foi o pior dia da minha vida. Foi o melhor, mas foi o pior ao mesmo tempo. Foi o melhor porque ele nasceu, né? Mas foi o pior porque na hora que eu fui pra maternidade, eu me senti realmente sozinha. Não tinha ninguém comigo, então ele tava de cocô, eu tive que trocar ele. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, eu tive que sentar assim. E tipo, mano, foi uma dor horrível, horrível mesmo. O Cauê foi lá, né, porque ele ficou sabendo, né, que podia, ele foi lá levar as roupinhas do Cauã pra mim, porque só podia levar roupinha na maternidade. O Cauê olhou assim pra mim e eu comecei a chorar, porque eu tava me sentindo sozinha. O pai não pode ficar lá, o pai só pode ficar até às 18 horas. E como eu cheguei já na maternidade às 18 horas, o Cauê só pôde ir lá levar as roupinhas e ir embora. Então eu tive que me virar com o Cauã, eu tive que ficar fazendo tudo sozinha. E eu comecei a chorar, chorar, chorar mesmo. E nesse mesmo dia, podia chamar acompanhante pra noite, só mulher. E eu falei com a minha mãe, né? E minha mãe disse que não tinha como ela ir. Aí o Cauê mandou mensagem pra minha mãe e falou: vai, porque a Maíra tá realmente precisando de você, ela tá muito mal, porque realmente a gente tava muito mal. Se eu pudesse me jogar da janela, eu me jogava, porque foi horrível a sensação, foi horrível mesmo, porque se meu parto tivesse sido normal e tal, os que dizem que é muito mais fácil, depois a mulher cuida do bebê normalmente, tudo bem. Mas quando a sua anestesia passa, você se sente péssima, você se sente descolada, você se sente horrível, gente. Você não consegue se mexer direito, todo esforço que você faz, todo movimento dói. Até você trocar seu filho você não consegue. Aquelas macas do hospital, pelo menos do público, são péssimas na hora que você tá deitada. O bercinho do bebê que fica do lado é muito longe da maca, então, tipo assim, pra eu pegar ele eu não conseguia, eu precisava de ajuda. Então, assim, eu fiquei me sentindo muito incapaz, sabe, de cuidar dele. E aí, quem foi pra lá pra me ajudar de noite foi minha mãe, porque o Cauê conversou com ela. Então, minha mãe me ajudou bastante. Tipo assim, gente, minha mãe, ela me ajudou bastante. Depois que a gente faz a cirurgia, a gente tem que ficar usando fralda, porque, né, não tem como a gente usar o banheiro. É impossível a gente usar o banheiro. Quem trocava minha fralda era minha mãe. Quem me ajudou a cuidar do Cauã foi minha mãe. A única coisa que eu fazia era dar mamar. E até pra dar mamar era difícil, porque a gente tinha que se inclinar um pouquinho, né? Mas, assim, pelo menos, graças a Deus, eu não tive nenhum problema com a amamentação, gente. Nenhum mesmo. Graças a Deus, meu peito não feriu até hoje. Já vai fazer 2 meses. Já vai fazer 2 meses que ele nasceu e eu não tive nenhum ferimento, eu não tive nenhuma dor. Eu nunca empedrei meu peito. O Cauã sempre teve a pega certinho, graças a Deus, porque, mano, sério, já basta o parto ter sido, assim, complicadinho, né? E a recuperação dos primeiros dias. Então, se tivesse tido problema com a amamentação, eu ia sofrer bem mais. Mas enfim, gente, o que eu tenho a dizer é isso. O meu primeiro dia foi horrível, horrível mesmo. Quem me acalmou mesmo foi minha mãe. O Cauê também conversou comigo pelo WhatsApp da minha mãe. Ele perguntou se eu queria ficar com meu celular lá. Nem meu celular eu quis ficar, porque eu tava muito ruim. Eu fiquei com muito medo até de entrar em depressão pós-parto, porque é um negócio assim muito, muito sério, muito tenso mesmo, sabe? E aí, graças a Deus, eu tive o apoio da minha mãe, né, do Cauê também. Ele foi um ótimo pai. Eu não tenho nem o que dizer sobre ele. Porque, nossa, gente, no hospital foi um período muito complicado. O Cauã, ele teve que ficar dias a mais, porque ele tava com um nível alto de bilirrubina, alguma coisa assim. E ele teve que ficar tomando banho de luz. Então, assim, o que era pra gente ter ficado 2, 3 dias, nós ficamos lá 1 semana no hospital. Então, essa 1 semana foi uma semana bem complicada, eu me senti muito sozinha. Graças a Deus, todos esses dias o Cauê estava presente, sabe? Mas ele não podia ficar o dia inteiro, né? No hospital público você só pode alguns horários, o pai. E aí de noite a minha mãe ficava comigo, a avó do Cauê também ficou uma vez, a mãe do Cauê também ficou uma vez. Mas a minha mãe, ela foi a pessoa que mais ficou presente, foi a que mais me ajudou. Eu não tenho nem palavras pra descrever, porque esse foi o momento mais difícil da minha vida, pra ser bem sincera. Foi o mais difícil mesmo, porque, gente, sério, tudo que a pessoa precisa nesse momento é de apoio psicológico. Tudo, tudo, tudo. Quem já passou por isso vai estar me entendendo aqui. Quem não passou provavelmente acha que é besteira, mas não é. Eu já cheguei a achar que fosse, né, antes de ser mãe, mas hoje eu vejo como não é. E assim, gente, o meu relato de parto foi esse, né, depois de 1 semana que nós podemos ir embora do hospital. Foi uma semana, assim, bem tensa, mas nessa 1 semana eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a tirar de dentro de mim, né, a mulher forte que eu sou, porque eu nunca imaginei que eu fosse forte, assim, eu nunca imaginei que eu tinha esse espírito de mãe, nunca imaginei que eu tinha essa... Não sei como explicar, gente, eu pensei que sei lá, mas assim, nessa 1 semana, Deus me mostrou como eu sei ser mãe, porque eu tive que me virar pra cuidar de mim, né, da minha cirurgia e também cuidar do meu filho. Então, assim, gente, esse foi meu relato de parto no hospital público, né, porque
no hospital particular, talvez seja tudo diferente, com certeza. E eu só contei pra vocês porque teve muita gente que me perguntou. Mas assim, o que eu tenho a dizer sobre a cesárea? Pra mim, eu gostei, né? Tipo assim, não tenho nada a reclamar. A minha recuperação depois da primeira semana foi totalmente tranquila. Na verdade, no terceiro dia eu já tava conseguindo usar o banheiro tranquilo. E depois que passou a primeira semana, na segunda semana eu não senti mais dor nenhuma mesmo. E assim, gente, eu gostei bastante, eu fiquei com muito medo, eu tinha um pouco de preconceito e tudo isso foi quebrado. Eu não tenho mais medo da cesárea, eu acho que foi, assim, uma coisa muito boa, sabe? Foi, tipo, bem maravilhoso mesmo. E é isso, gente, não tenho muito o que falar além disso. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que não foi grande coisa, não foi um vídeo tão interessante, mas espero que ajude algumas pessoas e também não só pra ajudar, mas sim pra contar como que foi meu relato, porque tinha muita gente que tinha pedido. E é isso. E espero que vocês gostem, tá? Acompanhem os próximos vídeos do canal, porque agora que o baby nasceu, vai ter muita ideia de vídeo. Agora só falta ele deixar eu gravar. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Ai, ele tá dormindo. Ai, meu menininho. E aqui nesse vídeo ele já está com quase 2 meses. Ele nasceu com 3 kg, 125 e 49 centímetros, tá? Dia 21 que ele nasceu. E é isso, gente. Amor da minha vida. Tá dormindo aqui, reclamando. Tudo que eu fiz eu faria de novo por ele. E pra ter esse amor incondicional que eu tenho. E aí, gente, a cara do pai, né? Mas, enfim, gente. Tchauzinho pra vocês e um grande beijo.